A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de nossa meditação está na primeira epístola que João escreveu, no capítulo 1, versículo de número 9, que diz assim: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa. Novamente o apóstolo João começa usando o se, né? Uma condição. Se confessarmos. Então nós voltamos aqui ao assunto do arrependimento. Eu me arrependo de algo ruim que eu fiz, eu me arrependo de um pecado que eu cometi, eu me arrependo de uma injustiça que eu pratiquei, ok? Porém, eu só terei meus pecados perdoados se eu confessar esses pecados a Deus. Então, se confessarmos nossos pecados, então, a confissão de pecados, né, nós temos como precedente, o que precede a confissão de pecados é o nosso arrependimento. Então eu me arrependo, confesso os meus pecados, aí sim, o Senhor é fiel e justo para me perdoar, para nos perdoar os pecados. E olha que interessante, né? Ele está falando aqui no plural, se confessarmos nossos pecados. Ou seja, João está se incluindo ali. Isso fica bem claro, que todo homem peca. Isso é da natureza pecaminosa do ser humano. Todos nós pecamos. Porém, quando nós pecamos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Porque um dia nós entregamos a nossa vida a Ele e o confessamos como nosso Senhor e Salvador. Aí Ele passa a ser o nosso advogado. Quando nós falhamos e clamamos a Ele, suplicamos, Ele vem em nosso favor. Neste caso, João está falando, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E com isso, com essa confissão do pecado, Ele vem nos purificar de toda a injustiça. Porque o pecado é um ato que eu cometo, ok? Cometi um pecado, pequei. Dependendo do tipo de pecado que eu cometi, Ele também promove uma ação de injustiça com as pessoas que sofreram com o meu pecado. Então o pecado ele tem consequências. Não só para mim, mas ela pode provocar coisas negativas na vida das pessoas. Então quando eu peço perdão, quando eu me arrependo e peço perdão pelos meus pecados, Ele me perdoa e Ele me purifica dessa injustiça que eu cometi. É interessante isso, né? Quando eu peco, eu me torno injusto diante de Deus. Aí somente o sangue de Jesus Cristo vem me justificar diante de Deus novamente. E eu só sou justificado diante de Deus, só sou purificado das injustiças que cometi, só tenho os pecados perdoados quando eu confesso esses pecados. Porém, antes de confessar, é necessário que eu me arrependa. E o Espírito Santo que habita em nós, por termos aceitado a Jesus, Ele vem e nos ajuda, nos purifica e nos ajuda, para que nós venhamos a vencer esse mal e não venhamos a cometer mais esse pecado. Por isso que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus, porque se nós formos querer fazer as coisas pelas nossas ações, pelas nossas forças, como diz o apóstolo Paulo, ai de mim, sou o mais miserável de todas as criaturas. Nós precisamos da ajuda de Deus para tudo, até mesmo para vencer a nossa natureza pecaminosa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.